Olá, alunos da Escola Cecília Meirelles. Vamos para a nossa aulinha de língua portuguesa de hoje e vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre gênero do substantivo. Então, vamos lá. Aqui eu já começo dizendo o quê? Que as coisas, assim como as pessoas, os animais, os objetos, as comidas, tudo tem nome. Tudo tem nome. Vocês já sabem disso porque substantivo tem essa responsabilidade de dar nomes às coisas, não importa o que seja, né? Esses nomes são chamados de substantivos e aparecem em gêneros, tá? É isso que a gente vai estudar, o gênero masculino e o feminino. Por quê? Porque os substantivos, eles sofrem flexão. Flexão de número, flexão de gênero e flexão de grau. Vamos ver aqui hoje a flexão de gêneros, tá? Conforme o gênero de cada coisa, usamos os artigos. Nós utilizamos o o e o quando a gente for se referir a algo que esteja no masculino. E o a e o uma para feminino. É como se nós estivéssemos definindo o sexo de tudo, né? Quando a gente fala a cadeira, feminino, né? O armário, a gente não vai falar a armário, a gente vai falar o armário. Então, o armário se refere o quê? Armário é um substantivo masculino, justamente porque você foi lá e colocou o artigo do lado. E aí você definiu o gênero desta palavra. Olha o exemplo aqui. Vamos pegar a palavra relógio. A palavra relógio pode ser acompanhado aí do artigo o ou do artigo como vocês observaram aqui, ó. O relógio do meu irmão caiu e quebrou. Portanto, esse o significa que relógio está no masculino, porque a gente não vai falar a relógia, né? Não existe. Nós temos aqui um relógio de ouro é muito caro, então eu já tenho aqui um relógio. Então, está me identificando aqui que relógio está no masculino. A mesma coisa acontece com o feminino. A boneca é conhecida no mundo todo. Então, a boneca, esse A aqui já me indica que boneca está no gênero feminino. Uma menina ganhou o concurso de redação. Uma menina, feminino. Então, algumas palavras virão acompanhadas dos artigos para você identificar que gênero. Outras você já sabe porque vai vir em pares, né, gente? Que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Olha só os artigos aqui, como ele muda o gênero de substantivo. Ó, quando eu falo o bombom, então, artigo o, substantivo, bombom. A laranja, artigo a, substantivo, laranja. A brincadeira, artigo a, substantivo, brincadeira, ou seja, a brincadeira está no feminino. O escorregador, artigo o, substantivo, escorregador. O papel, artigo o, substantivo, papel. Tá vendo? Então, conforme os artigos vão variando, o gênero do substantivo também. Mas algumas palavras, elas podem mudar de gênero, certo? Cada uma vai ter o seu pazinho aí, sem precisar da utilização do artigo, certo? Por exemplo, quando nós falamos cantor, deixa eu colocar minha canetinha aqui para vocês acompanharem. Quando eu falo aqui cantor, vocês já sabem que o quê? Que já está no masculino, né? Sem nem precisar colocar aqui o artigo o, tá vendo? Então eu sei que cantor já é no masculino. Qual é o feminino de cantor? Aí você já sabe. Cantora, tá vendo? Então,
algumas palavrinhas, não terá nem a necessidade, não terá nem a necessidade de você colocar artigo. Você já vai saber qual é o seu parzinho. O padrinho, qual é o feminino de padrinho? Madrinha. Sem a necessidade do artigo. O padrinho, o feminino é madrinha, tá? Príncipe, masculino. Princesa é o feminino. Carneiro. Carneiro, você já sabe que é masculino. Qual é o feminino de carneiro? É ovelha. Bode. Bode está no masculino. Qual é o feminino de bode? Cabra. Professor. Todo mundo sabe que professor está no masculino. Então, professora é o feminino desta palavra, certo? Então, turma, vocês precisam entender que os substantivos, eles vão sofrer o quê? Flexão de gênero. Eles vão estar no masculino ou no feminino. E que em alguns casos você precisa acrescentar os artigos a, as, umas, né? Ou para indicar o feminino, ou você vai utilizar os artigos o, os, e uns para indicar o masculino. Quando eu falo assim, vendo a turma jogar bola. Então, eu sei que turma é o substantivo que está no gênero feminino. Por quê? Porque lá do seu ladinho tem a turma. Então, a é o artigo, já está indicando que essa palavra está no feminino. Se eu falar o futebol, eu sei que futebol vai ser um substantivo que está no gênero masculino, porque está seguido do artigo o. Mas tem alguns que não vai nem precisar. Por exemplo, anão. Qual é o feminino de anão? Anã. Cão. Qual o feminino de cão? Cadela. De cavalo? Égua. De cidadão? Cidadã. Rei. Rainha. Certo? Sogro. Sogra. Elefante. Elefanta. Ou seja, isto é que é gênero do substantivo. É quando você utiliza esses substantivos dando gênero masculino ou gênero feminino. Ok? Então, bons estudos para vocês e qualquer dúvida no meu privado, capriche na tarefa, certo? Tchau, tchau!